É capaz dele querer ficar também até a COP30, não é, Cláudio? Que para um ministro do turismo pode ser um grande evento. Aliás, o Cláudio Humberto mandou para a gente agora há pouco, não é, Pedro? Uma matéria publicada pela agência Reuters, uma das maiores agências internacionais de notícias, dizendo que continua a questão envolvendo preços de hotéis em Belém para a COP30, com delegações revendo planejamentos, cogitando ficar em outro lugar, cogitando não vir, reduzir tamanho, porque nada foi resolvido até agora e não vai ser, né? Meus amigos, vamos combinar. A gente está o quê? Há um mês e pouquinho do começo da COP. Se lá atrás não tinha vaga, como é que agora, em um mês, vai ter vaga suficiente para um evento desse porte? O que está falando essa matéria, hein, Cláudio? Então, a matéria fala dessa dificuldade que a gente tem trazido aqui, né, de acomodação de 45 mil participantes. Essa é a estimativa, né? O problema é que a cidade de Belém e cercanias só dispõe de 18 mil leitos. Como é que faz para acomodar o triplo desse número, né? E foi isso exatamente questão de mercado. Foi por isso que os preços alcançaram valores impagáveis, né? O ministro do Clima da Letônia, Kasper Melins, já disse à agência Reuters que, enfim, não, já decidiu que é caro demais. Ele disse: é caro demais para nós. E a COP30. E já desistiu. Também em países africanos, também a Letônia, o primeiro-ministro da Letônia já proibiu a presença dos seus, por causa dos custos, né, dos seus representantes na COP30 em Belém do Pará, e, enfim, diversos outros países. O fato é que na COP anterior compareceram, né, representantes de 175 países. Desta vez agora, pouco mais de 40 confirmaram a sua presença. Vamos aguardar para ver, mas não há muito o que fazer, não tem onde acomodar tanta gente, ainda que estejam sendo deslocados para lá navios de cruzeiro, enfim, tem algumas, até igrejas estão sendo utilizadas para, enfim, para serem transformados em locais de abrigo e tal dos participantes. Mas é improvável que essa COP tenha aquela dimensão, aquele êxito de que tanto o tema, né, e o Brasil em particular tanto necessitam. É verdade, né, Cláudio? Até porque é o seguinte, é um evento de magnitude internacional, isso não foi decidido de última hora. O planejamento que foi feito me parece que não foi o mais apropriado, porque o Brasil tem estrutura para receber esse tipo de evento. Poderiam dividir os eventos, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, outras cidades. Manaus, grandes. já para manter na Amazônia, não é, Pedro? Manaus tem uma estrutura hoteleira melhor que a de Belém, né? Manaus também poderia receber uma parte desses eventos, e aí você, claro, distribuiria pelo país esse número grande, né, de visitantes, de interesses que há para essa discussão. E isso não aconteceu. Agora, alguns eventos estão sendo deslocados para São Paulo e para o Rio de Janeiro, principalmente. Mas são eventos acessórios, paralelos, numa tentativa ali de tentar salvar a qualquer custo a realização de alguns encontros. Então, se o planejamento tivesse contemplado, né, essa logística toda, talvez nós não teríamos um esvaziamento como se desenha, Cláudio. Pois é muito triste, né, tudo isso. O problema começou na escolha, e o presidente Lula escolheu Belém porque é a capital do estado do governador que o apoiou na eleição, ao contrário do governador do Amazonas que apoiou o seu adversário. Então, aí o Manaus ficou riscada do mapa por conta disso, né? Foi um erro. Poderia, por exemplo, se dividisse entre as duas cidades, já seria um alento, né? Já seria ali, já dividiria também essas possibilidades. E com toda certeza o apelo de Manaus, do ponto de vista de vínculos à floresta e tal, seria até muito maior do ponto de vista mercadológico, né? Mas, enfim, a parte disso, o que se espera mesmo é que se discutam temas que sejam bastante relevantes para as questões climáticas, as questões ambientais, etc.
mas a presença ou a participação dos países, de uma maneira geral, será bastante limitada desta vez. Até com a ausência dos Estados Unidos, né? Porque Donald Trump saiu do Acordo de Paris e não gosta desse tipo de discussão, não vê sentido nesse tipo de comprometimento. E aí, qualquer acordo, qualquer evento internacional que não conte com a presença do país mais poderoso e mais rico do mundo, já sai perdendo. Mas outros países viam na COP30 agora a possibilidade de até aproveitar a ausência dos Estados Unidos para conseguir algum tipo de protagonismo maior, como, por exemplo, a China. Se vai conseguir ou não, a gente vai descobrir na prática. É claro que a Rádio Bandeirantes, a Band News TV, todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação estarão presentes e cobrindo a COP30. Aliás, o Pedro Campos daqui a pouco arruma as malas, né, Pedro? Partiu Belém. Tá preparado ali, Pedro, para ter essa... Vamos lá para contar essa lutar história. por um espaço num hotel, Já Pedro? tem onde ficar? Temos. Aqui o planejamento foi feito com antecedência aqui, Cláudio. Mas vamos contar essa história aí no Jornal Gente aqui ao longo da nossa programação e apurar as informações. A nossa missão lá é com a informação e estaremos lá em Belém para contar os desdobramentos e desenhar um pouco daquilo, né, que deve ser o relatório final desse encontro que vai acontecer nesse ano aqui no território nacional.